Olá, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste domingo, véspera de ano novo, e nós estamos como buscando a palavra do Senhor, porque ela nunca pode faltar nas nossas vidas, em nenhum dos nossos dias, não é verdade? E hoje, meus queridos, no dia 31 de dezembro, foi a última lição de 2023, né, da Escola Bíblica Dominical. Então, foi a lição 14, Missões e a Volta do Senhor Jesus Cristo. Muitas igrejas anteciparam, né, as suas escolas bíblicas, inclusive a minha foi na terça-feira passada, por conta, então, dos irmãos ficarem tranquilos com as suas famílias no dia de hoje. E para encerrar esse ano, eu gostaria de fazer uma retrospectiva do quarto trimestre de 2023, onde nós estudamos até os confins da terra, preparando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus Cristo. Essa lição foi muito edificante, eu espero que, como foi para mim, tenha sido para vocês também. E hoje eu gostaria então de fazer uma retrospectiva. Vamos lembrar que quem escreveu essa lição foi o nosso pastor Wagner Gabi, foi o comentarista da nossa EBD desse trimestre, tá? Então, ele é líder das Assembleias de Deus lá em Curitiba, é conferencista, também é advogado e escritor de várias obras da CPAD, tá? Deus abençoe poderosamente o pastor Wagner Gabi. Bom, vamos fazer essa retrospectiva bem rápido, só para nós lembrarmos dos temas, dos textos, das lições. E eu convido a vocês sempre estar novamente dando uma passadinha nas nossas revistas, nas lições anteriores, porque uma lição, ela vai abrindo caminho para as próximas, né? Então essa é a única escola do mundo que ela nunca termina. Você sempre vai estar evoluindo até Jesus voltar, tá? E quando Jesus voltar, nós não vamos mais precisar da escola bíblica, porque quando Jesus voltar, nós não precisaremos mais das escolas bíblicas, porque assim como ele é, nós o conheceremos. Isso para nós é uma alegria imensa. Mas vamos lá então para a lição de número 1 da nossa Escola Bíblica Dominical, que nós estudamos a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Então tá aqui a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Nós estudamos lá no nosso textuário a grande comissão de Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E a verdade prática dessa lição, né, aquilo que nós precisávamos colocar em prática depois dessa lição é a seguinte: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho do mundo. Então nós conhecemos nessa lição que é a grande comissão, quem faz parte dessa grande comissão, até quando essa comissão deve ser desempenhada. Eu espero que vocês tenham essas respostas pensando aí, né? Então, a grande comissão é levar o evangelho de Cristo a todas as pessoas em todos os lugares da terra. Para quem foi dada essa grande comissão? Para todos os crentes salvo em Cristo. E até quando devemos desenvolver, então, essa importante tarefa, que é a importância, a mais importante da igreja, até Jesus voltar, tá bom? Então tá aqui a nossa lição de número 1, nós falamos sobre a grande comissão. A lição de número 2, meus queridos, nós vimos sobre missões transculturais e descobrimos que a sua origem, então, está na natureza de Deus, tá? Não é nova, não é nenhuma invenção humana, nenhuma invenção moderna, mas a natureza das missões transculturais estava lá no próprio Deus Todo-Poderoso. O textuário dessa lição foi em Gênesis 17:4, que diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de multidões de nação. Então Deus estava falando ali com Abraão, né? Já estava fazendo uma chamada transcultural, para que ele fosse então pai de uma multidão de nações. A verdade prática dessa lição: o amor de Deus é verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então é Deus que nos impulsiona a realizar esta obra missionária. É Ele que nos impulsiona para realizar a grande comissão, essa tarefa que ele nos deu, tá bom? Então, também tá aqui a lição de número 2. Com a chamada de Abraão, a gente viu, então, a natureza das missões transculturais. Na lição de 3, nós conhecemos sobre as missões transculturais no Antigo Testamento. Lembra que nós falamos que missões, né, é cumprir algo determinado? Transcultural é além da cultura, aquilo que vai além da cultura. Então, nós estamos vendo que missões transculturais, né, além de, também estava no Antigo Testamento, não é uma coisa do Novo Testamento ou da Igreja Moderna. Então, ela estava presente no Antigo Testamento. O textuário foi em Isaías 49:6, que disse: disse mais:
pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha que coisa mais linda. A verdade prática dessa lição foi assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas, tá? Então tá aqui o nosso objetivo sobre as missões transculturais no Antigo Testamento. Então Deus mostrando ali que o amor de Deus estava além da nação de Israel. Então nós pegamos aqui alguns exemplos nessa lição, falamos sobre a viúva de Sarepta, né, e o profeta Elias, que Deus queria abençoar aquela mulher, mesmo ela não sendo da nação de Israel. Também nós vimos, né, a missão de Jonas a Nínive, então aquela cidade que também não temia Deus, que não fazia parte, né, da nação de Israel, mas Deus enviou o profeta ali porque Deus amava aquelas pessoas também. Então nós conhecemos que Deus já no Antigo Testamento mostrava essas missões transculturais, né? E se a gente fosse falar, teríamos muitos exemplos, nós teríamos Ruth, nós teríamos Raabe, nós teríamos muitas pessoas, muitos lugares, né, que Deus também provou seu amor para aquelas nações. A lição de número 4 vai falar sobre as missões transculturais no Novo Testamento. O textuário está em João 3,16, o textuário da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E a verdade prática dessa lição, aquilo que a gente deve colocar em prática após estudar essa lição, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Essa lição foi muito maravilhosa, então nós vimos, né, como Deus, né, foi o primeiro missionário e nós apenas damos continuidade à sua obra. Então a gente viu as missões transculturais no Novo Testamento, quando o próprio Deus enviou o seu próprio Filho para nos salvar, para nos resgatar, para pregar as boas novas para nós, né, mostrando ali então que nós apenas damos continuidade a essa importante tarefa que ele iniciou. Então as missões estão na natureza de Deus, tá? A lição de número 5 nós estudamos uma perspectiva pentecostal de missões. Então agora nós vamos ver sobre a unção do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, a realização então da obra missionária. Então o textuário tem Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então aqui nós temos nesse textuário que o poder do Espírito Santo seria sobre a igreja para testemunhar, para fazer missões, né? Então, a verdade prática dessa lição, o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade, tá? Então nada mudou. O Espírito Santo é o mesmo e ele Deus deseja derramar sobre toda a sua igreja. E assim como ele impulsou a igreja no primeiro século para evangelizar, para pregar todos os lugares, ele também deseja realizar essa tão importante obra no nosso coração também. A lição de número 6. A lição de número 6 trouxe o título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Então nós vimos os 3 modos que nós podemos desenvolver então a sublime tarefa da igreja, que é a grande comissão. Isaías capítulo 6, versículo 8 foi o nosso textuário, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática da nossa lição, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos temos a responsabilidade de orar e contribuir com esta obra, tá? O campo missionário é todo o coração, né, que precisa ouvir de Jesus, tá bom? E todos nós fomos comissionados a pregar a palavra do Senhor, tá? Então, onde tiver um coração, ali é um campo missionário e você é um missionário para pregar naquele lugar, tá bom? Quando nós falamos de missões transculturais, além das fronteiras, então nós sabemos que Deus tem os chamados específicos para determinadas pessoas, assim como ele separou Barnabé e Saulo, né, lá em Atos, nós vemos em uma dessas lições, que o Espírito Santo separou eles para essa importante tarefa transcultural de pregar o Evangelho. Mas nós somos missionários aonde nós estamos, tá bom? Então todo o coração é um campo missionário. E você pode contribuir, orar e fazer missões, tá? Fazer missões é trabalhar para o Senhor, é falar até mesmo com o seu testemunho sobre Cristo através das suas atitudes. Orar, todos nós devemos orar em todo o tempo, principalmente para a obra missionária, para o avanço da obra missionária e contribuir
de alguma forma nós podemos contribuir, seja com as nossas ofertas, ou seja com a nossa ajuda, né, em levantamento de ações para a missão. Então, quando há uma proposta de vender pizza, vender coxinha, de fazer alguma ação em prol à missão, se você não pode contribuir, você pode vender, você pode oferecer, você pode ajudar na distribuição, na organização, você também vai estar contribuindo ali financeiramente com o seu trabalho para realizar essa importante obra. Então, os 3 modos de fazer missões e o crente está convidado a realizá-la das 3 formas, tá bom? Porque não é só ir para o campo missionário além das fronteiras, é fazer missão na sua casa, para o seu vizinho, para quem, onde você trabalha, tá bom? Então, isso é fazer missões. A lição de número 7 trouxe o título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Então, uma grande lição também foi dada no 12 de novembro de 2023. O textuário está em Gálatas 6:10, que diz: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E a verdade prática é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com cuidados de seus missionários. Então, é importante, é um papel importante da igreja, além de enviar, de orar para enviar e enviar, também na manutenção dos missionários e da sua família lá no campo missionário. Nós somos aqueles que ficam segurando a corda para que os nossos missionários possam desenvolver o seu trabalho ali de uma forma eficiente, de uma forma eficaz. Então, não é apenas enviar o missionário e deixar ele lá na ponta, deixar ele lá em outro país, em outro estado, de qualquer forma, de qualquer maneira, falar se vire. Não, nós somos, a igreja é responsável, então, pelos nossos missionários que estão no campo. Tá bom? A lição de número 8, falamos sobre missionários fazedores de tenda. Então, foi uma bênção essa lição, que nós podemos ver ali grandes barreiras para que o evangelho chegue em determinados países, principalmente os países que têm ali uma maior perseguição, aqueles que estão dentro da janela 10/40, aqueles que são muito difíceis de entrar o evangelho, né? Então, nós vimos grandes barreiras, barreira de religião, barreira de língua, tantas barreiras. E nós vemos que isso aqui é um modelo que desde lá no Novo Testamento nós encontramos para desenvolver este trabalho. Então, missionários fazedores de tenda, o textório está em Atos 20:34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Aqui Paulo falando a respeito dele trabalhar, então, para sustentar ele e os missionários que estavam com ele ali na obra missionária, dizendo que ele não precisava do dinheiro dos irmãos, né? Porque ele não queria que nada impedisse ali a salvação, a pregação do evangelho. E Deus deu esse modelo para que ele trabalhasse, ele tinha uma profissão que era fazer tendas, ele se ajuntou com Priscila e Áquila ali também, que também faziam tendas, para que eles desenvolvessem o seu trabalho, né, ali vendendo, fazendo e vendendo as tendas, mas também pregando o evangelho de Cristo. E hoje em dia, quando nós dizemos sobre missionários fazedores de tenda, são aqueles missionários que utilizam o seu trabalho, desenvolvem ali uma profissão para exercer o seu chamado como missionário em outros lugares, que de outra forma esse missionário não entraria para pregar o evangelho. Então nós temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, jogadores de futebol, nós temos assim diversas profissões que esses países que têm as portas fechadas para o evangelho, eles abrem para determinadas profissões, como essas que eu mencionei. Então, esses missionários fazedores de tendas são aqueles que utilizam a sua própria profissão para poder evangelizar num lugar que outrora, né, de outra forma, ele não poderia pregar o evangelho de Cristo. Então, é um modelo que o Senhor Deus nos mostrou e tem avançado muito na pregação do evangelho. A verdade prática: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Tá? Então, não há desculpas para pregar o evangelho de Cristo, até mesmo nesses lugares que você não pode ir como missionário, mas Deus dá estratégias para que o evangelho chegue até este lugar. Deus vai usar todas as formas possíveis para que você e eu possa levar o evangelho, e nós precisamos ficar atentos a essas estratégias, tá bom? Chegamos em 26 de novembro com a lição de número 9, que trouxe o título A Igreja e o Sustento Missionário. Então, nessa lição, nós vimos assim como a responsabilidade da igreja com os missionários. Então, nós damos continuidade com esse tema, falando sobre o que a igreja, né, tem a ver com o sustento missionário. Então, nós recapitulamos a outra lição sobre a responsabilidade da igreja, tá? O textuário foi em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus.
O textuário dessa lição foi o seguinte: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Olha que importante, né, meus irmãos? Então, tudo aquilo que nós fazemos para aqueles que estão realizando as missões, seja ela urbana, seja ela transculturais, tudo aquilo que nós estamos investindo espiritualmente para esses missionários, Deus tem acreditado na nossa conta, nas nossas obras, né? Então, meus queridos, quando as pessoas dizem assim, quando você morrer, você não vai levar nada dessa terra, tudo vai ficar aqui, tem uma coisa que a Bíblia diz que seguirá as nossas vidas, né? Que é as nossas obras. Então, vamos realizar obras que fazem o reino de Deus crescer. E tudo isso está sendo acreditado na sua conta espiritual, tá bom? Chegamos na lição de número 10 também. Essa lição foi um desafio, ela é literalmente um desafio, né? Então, o título da lição diz Desafio da janela 10x40. Então, muito se tem dito, né, durante muitos anos, ensinado a respeito da janela 10x40, que é uma medida ali no mapa mundi, né, que fica os lugares, os países mais fechados para o evangelho. Então, nós aprendemos sobre esse importante tema na lição de número 10. Romanos capítulo 15, versículo 20 foi o textuário. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, tá? Então aqui Paulo estava dizendo que ele se esforçava para levar o evangelho aonde ainda não havia sido anunciado. Então ele queria ganhar mais vidas para o reino de Deus, né? Se tem um lugar que alguma pessoa já está desbravando, já está trabalhando, ele dizia, então fique aí que eu vou para outro lugar, que eu quero ganhar pessoas para o reino de Deus. A verdade prática dessa lição, a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo, tá? 66% da população mundial se encontra na janela 10x40 e os lugares mais fechados para o evangelho. Em primeiro lugar se encontra a Coreia do Norte, nós estudamos nessa lição. Então nós precisamos investir os nossos recursos, as nossas orações em preparo de missionários para estes lugares, tá? Então Deus nos tem nos chamado para esse desafio, chamado Desafio da Janela 10x40. A lição de número 11 traz como título Missões e a Igreja Perseguida, tá? Então, em relação a missões e a igreja, vale lembrar que em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as eras, a igreja foi perseguida de uma forma ou de outra. A igreja vem sendo perseguida, mas apesar dela ser perseguida, ela é uma igreja triunfante, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. O textuário está em 2 Timóteo capítulo 3 e 12, que vai dizer, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, Paulo está dizendo ali que todos, sem exceção, que querem viver uma vida reta, justa, sincera, meus queridos, vão ser perseguidos de alguma maneira, tá? Então não se preocupe, mas em todas essas perseguições, Deus nos dará o livramento. A verdade prática dessa lição, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Nós costumamos dizer que aqui no Brasil nós temos uma grande liberdade para pregar o evangelho, mas por ter essa grande liberdade, muitas das vezes a nossa pregação é uma pregação folgada, vamos dizer assim, né? De porta aberta. E aí, aqui a verdade prática vai dizer para nós que nós precisamos aprender com aqueles cristãos perseguidos. Porque assim, se você é crente de verdade. Se você não é, você não é. Porque lá é sujeito à morte, a prisões, a ser mandado embora do país. Então é sim ou não. Infelizmente aqui no Brasil, né, por termos essa grande liberdade, muitas pessoas se escondem através da religião e não tem uma conversão verdadeira. Mas o Senhor, ele nos chama para que nós possamos olhar para esses cristãos perseguidos e olhando para ele, nós vermos os seus exemplos e também entender que nós precisamos seguir esses exemplos, né? E mesmo que perseguidos, nós somos triunfantes. Então essa foi a lição de número 11. A lição de número 12 foi dada em 17 de dezembro de 2023 e trouxe o título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia, tá? O nosso textuário foi em Atos capítulo 13, versículo 2, que diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado.
Então, nessa lição, nós vemos o modelo da igreja que está desenvolvendo missões. Então, Antioquia foi a primeira igreja a desenvolver as missões transculturais, né? E ali ele nos mostrou como que deve ser o princípio, então, dessa escolha, desse envio de missionários. Então, aqui foi mostrado, servindo eles ao Senhor, trabalhando, jejuando. Quem disse? O Espírito Santo. O que disse? Apartar-me a Barnabé e a Saulo. Para quê? Para a obra que eu tenho preparado. Então, o próprio Espírito Santo, quando a igreja estava servindo e jejuando, ele foi lá e disse, eu quero que separe e envie para a obra que eu tenho, então, de realizar. Então, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo coloque no coração das nossas lideranças essa manifestação poderosa de como deve ser esse envio de missionários. É o próprio Espírito Santo quem escolhe e separa, e a igreja envia pela sabedoria e soberania de Deus através do seu Espírito, tá? Então, modelo de missões da igreja de Antioquia. A verdade prática, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Ninguém melhor do que o dono da obra para saber o que realizar naquela obra. Então, para ter o sucesso na obra missionária, precisamos, então, ter a ação do Espírito Santo. Chegamos à lição de número 13, que vai dizer sobre o propósito de missões. Então, veja que uma lição vai chamando, né, a outra lição, vai já preparando para a próxima lição. O propósito de missão nós já vimos, irmãos, aqui na primeira lição, a respeito da grande comissão. Então, qual é o propósito? Qual é o objetivo de missões? Pregar o evangelho, né? Então, o texto áureo está em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, o próprio ali apóstolo Paulo, ele estava dizendo que além de ser um privilégio, né, mas ele não podia se gloriar, porque ele devia isso. Como Deus o havia chamado, como Deus o havia transformado a sua vida, ele tinha como uma obrigação. E a palavra que é colocada aqui, né, imposta essa obrigação, é como se fosse uma necessidade da sua vida, assim como a água, assim como, aliás, como matar a sede, como se alimentar, seria também anunciar a palavra do Senhor. E isso, irmãos, fica como exemplo para nós, que nós venhamos a ter isso no nosso coração, que além de ser um privilégio pregar o evangelho, porque os anjos quiseram fazer isso, mas não foi lhes permitido, e nós temos essa oportunidade, além de ser esse privilégio, também é uma obrigação, porque Deus nos chamou para tal obra. A verdade prática, pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina, tá? Então, Deus não chamou apenas alguns, Deus não chamou apenas os apóstolos, os obreiros, os pastores, os evangelistas, os presbíteros, não. Deus chamou a todos para ir e pregar o evangelho, tá bom? Então, todos nós estamos junto, né, nessa frase para anunciar o evangelho de Cristo. Então, o propósito da igreja no mundo, meus queridos, é exatamente isso, proclamar o evangelho de Jesus Cristo até quando? Até Jesus voltar, tá? E para encerrar a nossa lição do quarto trimestre de 2023, nós temos a lição de número 14, que falou sobre missões e a volta do Senhor Jesus. Então, nós aprendemos aqui um pouco do que a escatologia diz a respeito das missões. Lição muito importante também para nós. O texto áureo estava em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos os gentes, e então virá o fim. Então, nós tivemos algum questionamento teológico a respeito desse versículo. Nós não vamos entrar em detalhes, mas que você possa estudar, que você possa meditar e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, tá bom? Então, Mateus 24:14 foi o nosso texto áureo. A verdade prática falou sobre a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja, tá? Nós não sabemos o dia e nem a hora em que Cristo voltará e buscará a sua igreja, mas nós temos como obrigação cumprir a grande comissão, ou seja, todos os cristãos pregando o evangelho do reino para todas as pessoas e em todos os lugares, tá? Então, nós encerramos o nosso quarto trimestre, meus queridos irmãos, com essa lição maravilhosa. Então, fica aqui o convite para que você participe de uma escola bíblica dominical aí da sua igreja, de uma igreja bíblica. Vai lá nos cultos de ensino, escola bíblica, irmãos, porque é assim que nós crescemos em graça e conhecimento da verdade. É assim que cada dia mais nós vamos nos aperfeiçoando na presença do Senhor. Eu vou aqui, antes de encerrar esse vídeo, vou apresentar para vocês a nossa revistinha, né, do primeiro trimestre de 2024, que traz o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Tá muito linda essa revista, então vocês não podem ficar de fora, tá bom? Então fica aqui o meu convite para vocês participarem ativamente das escolas bíblicas dominical.
Então é isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando poderosamente ao meu e seu coração. Antes de eu terminar, eu gostaria de perguntar para vocês, qual foi a lição que mais falou o seu coração? Dessas 14 que eu trouxe agora, qual mais te impactou? Qual mais te levou a ter anseio, vontade de anunciar o Evangelho? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Me fale também se você foi um aluno 100% da escola bíblica ou se você teve algum probleminha ali e não conseguiu, mas qual seria a sua porcentagem aí de presença na escola bíblica e reavaliando isso que você possa pensar então no próximo trimestre. Deus abençoe.